Seja bem-vindo a uma jornada sonora que rompe a barreira de milênios. Você já se perguntou qual era o som no mundo antes das partituras modernas? Hoje, vamos explorar os ecos das civilizações perdidas, do ritualístico canto a Ereshkigal, na Mesopotâmia, às complexas notas gravadas no mármore de Delfos, na Grécia Antiga. Investigaremos como hinos egípcios como o de Neferhotep e as primeiras vozes femininas da história, como Enheduanna, moldaram a espiritualidade através da música. Prepare-se para ouvir reconstruções raras de instrumentos ancestrais e descobrir como arqueólogos e músicos transformam pedras e papiros em melodias vivas. Aumente o som, pois a história da música começa agora, em um tempo onde cada nota era um elo entre os homens e os deuses. Hinos acadianos, 2300 a 1800 a.C. Exaltação a Inanna, poema de Enheduanna, cerca de 2300 a.C. A exaltação a Inanna é um dos textos mais antigos da história da humanidade, com a autoria conhecida, atribuído à sacerdotisa Enheduanna, filha de Sargão da Acádia, por volta de 2300 a.C. Enheduanna é considerada a primeira autora e poeta de nome conhecido na história da humanidade. O poema é dedicado à deusa Inanna, associada ao amor, à guerra e ao poder divino, e apresenta uma forte carga emocional e religiosa. O texto foi preservado em tabuletas de argila escritas em cuneiforme e provavelmente era recitado ou cantado em rituais templários. Embora não exista nenhuma notação musical associada, acredita-se que a performance tinha entonação melódica, seguindo padrões rítmicos típicos da poesia suméria. A obra também possui um caráter pessoal incomum para a época, já que a autora expressa sua devoção em conflitos de forma direta, algo raro em textos tão antigos. Instrumentos como liras e harpas podem ter acompanhado a sua execução, mas isso permanece hipotético. Essa composição é fundamental não apenas para a história da música, mas também para a literatura e para o registro da primeira voz autoral feminina conhecida. Hino a Shuggi, cerca de 2045 a.C. O hino a Shuggi é uma composição da antiga Mesopotâmia dedicada ao rei Shuggi, governante da terceira dinastia de Ur, por volta de 2045 a.C. Esses hinos tinham função política e religiosa, exaltando o rei como uma figura quase divina, associada à ordem, à justiça e à prosperidade do reino. O texto foi preservado em tabuletas de argila escritas em cuneiforme, mas como ocorre com a maioria das músicas sumérias, a melodia original não sobreviveu. Acredita-se que esses hinos eram recitados ou cantados em contextos cerimoniais, possivelmente acompanhados por instrumentos como liras e harpas, que eram comuns na cultura suméria. O conteúdo do hino destaca feitos do rei, sua sabedoria e sua relação com os deuses, funcionando também como propaganda política da época. Reconstruções modernas tentam imaginar como essas performances poderiam soar, mas são baseadas em hipóteses, já que não há notação musical direta preservada.
Alipit Ishtar, cerca de 1950 a.C. O hino a Lipit Ishtar é uma composição da antiga Mesopotâmia dedicada ao rei Lipit Ishtar, governante da cidade de Isin, por volta de 1950 a.C. Assim como outros hinos reais sumérios, essa obra tinha uma forte função política e religiosa, apresentando o rei como escolhido pelos deuses e responsável por manter a ordem e a justiça no mundo. O texto foi preservado em tabuletas de argila escritas em cuneiforme, contendo versos que exaltam suas virtudes, conquistas e legitimidade divina. Embora a letra tenha sobrevivido, não existe nenhuma notação musical associada, o que impede a reconstrução da melodia original. Acredita-se que esse hino era recitado ou cantado em cerimônias oficiais, possivelmente com acompanhamento de instrumentos como liras e harpas, muito comuns na cultura mesopotâmica. Esse tipo de composição mostra como a música estava profundamente ligada ao poder e à religião, servindo tanto como expressão cultural quanto como ferramenta de propaganda do Estado. Hinos babilônicos mesopotâmicos, 1800 a 1600 a.C. Hino acadiano a Shamash Rabu, cerca de 700 a 600 a.C. Tradição de 1800 a 1600 a.C. O hino acadiano a Shamash Rabu é uma composição religiosa dedicada ao deus solar da justiça e da verdade na Mesopotâmia, sendo preservada em versões escritas por volta de 700 a 600 a.C., embora sua origem remonte provavelmente ao período paleobabilônico, entre 1800 e 1600 a.C. O texto foi registrado em tabuletas cuneiformes e reflete uma tradição muito mais antiga transmitida ao longo de séculos por escribas. Nesse hino, Shamash é exaltado como juiz supremo, observador de todos os atos humanos e garantidor da ordem moral do mundo. Assim como outros hinos mesopotâmicos, ele era utilizado em contextos religiosos e cerimoniais, possivelmente recitado ou cantado por sacerdotes dentro de templos. Não há qualquer notação musical preservada, o que impede de saber como a melodia original era executada. Ainda assim, acredita-se que a performance envolvia entonação rítmica e acompanhamento de instrumentos como liras, harpas e percussão leve. Esse tipo de hino demonstra a continuidade cultural da Mesopotâmia, onde textos religiosos eram copiados e reutilizados por séculos, mantendo viva uma tradição musical e espiritual muito antiga. Hinos egípcios, de 2100 a 1200 a.C. Canto do Harpista, cerca de 2100 a.C. O chamado Canto do Harpista é um conjunto de textos poéticos do Egito Antigo encontrados em tumbas, incluindo versões associadas a figuras como Intef ou Antef, Neferhotep e Ptah-Nekhep, datando aproximadamente a partir de 2100 a.C. Esses cantos eram escritos nas paredes das tumbas e tinham relação direta com rituais funerários, sendo provavelmente executados por músicos durante cerimônias ou banquetes memoriais. O conteúdo desses textos é particularmente interessante, porque ao contrário de muitos hinos religiosos tradicionais, eles frequentemente refletem sobre a vida, a morte e a incerteza do além, às vezes até com um tom cético ou filosófico. Apesar de sabermos que eram cantados com acompanhamento de harpa, nenhum registro da melodia foi preservado, já que os egípcios não deixaram anotação musical. As representações artísticas mostram arpistas tocando enquanto cantam ou acompanham outros cantores, reforçando a ideia de performance musical. Esses cantos revelam um lado mais humano e reflexivo da cultura egípcia, indo além da visão puramente religiosa da vida após a morte. O canto de Neferhotep e Ptah-Nekhep não foram achados por serem menos populares. O canto do harpista, no caso, o canto de Intef ou Antef, é o mais popular, o considerado, entre aspas, o pai de todos. Por isso,
Os intérpretes e os músicos buscam tornar o canto de Intef ou Antef como o principal. Portanto, Neferhotep e Ptah-Nehat não possuem registros musicais possíveis de serem mostrados. Canto de amor do Novo Reino, cerca de 1500 a.C. Os cantos de amor do Egito Antigo, especialmente do período do Novo Reino por volta de 1500 a.C., são alguns dos registros mais íntimos e humanos da Antiguidade, revelando aspectos da vida cotidiana que vão além da religião e da política. Esses textos foram preservados em papiros como Harris 500 e descrevem sentimentos de desejo, saudade, beleza e encontros amorosos, muitas vezes com uma linguagem poética, rica e simbólica. Diferentes de hinos religiosos, essas composições tinham um caráter mais pessoal e provavelmente eram cantadas em contextos privados ou festivos, possivelmente acompanhadas por instrumentos como harpas e flautas. Não há qualquer notação musical preservada, o que significa que a melodia original é completamente desconhecida, e todas as versões atuais são reconstruções modernas. A estrutura dos textos sugere repetição e ritmo, indicando que eram adaptados para a performance vocal. Esses cantos demonstram que a música egípcia também era usada como forma de expressão emocional, refletindo relações humanas de maneira surpreendentemente próxima à sensibilidade moderna. Cantos de banquete, cerca de 1400 a.C. Os cantos de banquete do Egito Antigo eram executados em contextos sociais e festivos, especialmente durante grandes refeições, celebrações e encontros da elite, e muitas vezes se sobrepunham ao que conhecemos como canto do arpista. Esses momentos reuniam música, dança e poesia, criando uma atmosfera de entretenimento, mas também de reflexão, já que algumas dessas canções abordavam temas como a brevidade da vida e a incerteza da morte. Representações em pinturas de tumbas mostram músicos tocando harpas, flautas e cítharos, enquanto cantores se apresentam para grupos de convidados reclinados, indicando que a música era a parte central dessas ocasiões. No Egito Antigo, especialmente em banquetes da elite durante o Novo Reino, os convidados eram frequentemente apresentados sentados ou semi-reclinados em cadeiras baixas ou leitos, não necessariamente deitados completamente como na Grécia ou em Roma posteriores, mas em uma postura relaxada que indicava status e conforto. Essas cenas aparecem em várias pinturas de tumbas, mostrando homens e mulheres participando de festas com comida, bebida, música e dança. Assim como em outras formas de música egípcia, nenhuma notação musical foi preservada, o que impede a reconstrução exata das melodias. Acredita-se que essas canções tinham estrutura repetitiva e eram facilmente memorizáveis, facilitando a performance ao vivo. Esses cantos revelam um lado mais leve e social da música egípcia, ao mesmo tempo em que mantém uma conexão com temas existenciais profundos. Hinos a Atum, cerca de 1300 a.C. Os hinos a Atum são composições religiosas do Egito Antigo, associadas ao reinado do faraó Akhenaton, que governou por volta de 1350 a 1330 a.C. e promoveu uma profunda transformação religiosa ao centralizar o culto no deus solar Atum. Esses hinos exaltam Atum como a fonte de toda a vida, descrevendo o Sol como responsável pela existência de humanos, animais e pela ordem natural do mundo. Os textos foram preservados em inscrições, especialmente em tumbas da cidade de Amarna, e apresentam uma linguagem poética rica e descritiva, focada na luz, no ciclo do dia e na dependência da vida em relação ao Sol.
Assim como outras músicas egípcias, não existe notação musical associada, o que significa que a melodia original se perdeu completamente. Acredita-se que esses hinos eram recitados ou cantados em rituais oficiais, possivelmente com acompanhamento instrumental simples. Eles são importantes não só musicalmente, mas também historicamente, por representarem uma das primeiras tentativas de centralização religiosa quase monoteísta da história. Cânticos Védicos, de 1500 a 500 a.C. O Samaveda é um dos 4 Vedas da Índia antiga e representa uma das tradições musicais mais antigas ainda preservadas, com origem por volta de 1200 a.C. Diferente de outros textos religiosos, ele é essencialmente um compêndio de melodias usadas em rituais, especialmente derivados de versos do Rig Veda, que foram adaptados para canto. Esses cânticos eram executados por sacerdotes em cerimônias sagradas e transmitidos oralmente com extrema precisão ao longo de gerações, utilizando sistemas rigorosos de memorização. A música do Samaveda segue padrões melódicos específicos, com variações controladas e entonações cuidadosamente definidas, o que indica um sistema musical altamente estruturado. Embora a notação escrita tenha surgido posteriormente, a tradição oral conseguiu preservar muitos aspectos da execução original. A função desses cantos era profundamente espiritual, sendo considerados uma forma de conexão direta com o divino, mais do que uma expressão artística no sentido moderno. Hinos Urritas, cerca de 1400 a.C. Hino Rita número 6, também conhecido como Hino Anical, cerca de 1400 a.C. Os hinos urritas, ao total, são 30, mas o mais famoso e o mais completo é o número 6. Ele é considerado a composição musical mais antiga já descoberta com algum tipo de notação, datando de aproximadamente 1400 a.C. e foi encontrado em tabuletas de argila na antiga cidade de Ugarit, na atual Síria. O hino é dedicado à deusa Nikal, associada à fertilidade e aos pomares, e faz parte de um conjunto maior de hinos urritas preservados parcialmente. O texto está escrito em escrita cuneiforme e inclui instruções que indicam como a música deveria ser executada, sugerindo a existência de um sistema musical estruturado. A composição pode ter sido utilizada em rituais religiosos, possivelmente acompanhada por instrumentos como a lira. Apesar da importância histórica, a notação não é totalmente compreendida, e por isso todas as versões modernas são reconstruções baseadas em interpretações acadêmicas. Ainda assim, essa peça representa o registro mais antigo conhecido de música organizada na história da humanidade. Canto a Ereshkigal, cerca de 1400 a.C. O canto a Ereshkigal é uma composição associada às tradições religiosas da Mesopotâmia, dedicada à deusa do submundo, que governava o reino dos mortos na mitologia sumério-acadiana. Datado aproximadamente por volta de 1400 a.C., esse tipo de canto fazia parte de rituais ligados à morte, ao além e às forças invisíveis que regiam o destino humano. O texto foi preservado em tabuletas de argila, com escrita cuneiforme, mas como acontece com a maioria das músicas dessa região, não há qualquer notação musical que indique como a melodia era executada. Acredita-se que esses cantos eram entoados por sacerdotes em cerimônias solenes, possivelmente com entonação grave e ritmo lento, para refletir o caráter sombrio da divindade. Instrumentos como liras e percussões leves podem ter sido utilizados para acompanhar a performance.
O conteúdo geralmente envolve invocações, súplicas ou descrições do submundo, reforçando o papel da música como meio de comunicação com o divino. Esse tipo de composição mostra como a música estava profundamente ligada às crenças sobre a morte e o além na antiguidade. Cântico de Débora, cerca de 1200 a 1100 a.C. Ele é atribuído à profetisa Débora e celebra uma vitória militar dos israelitas sobre seus inimigos cananeus, sendo ao mesmo tempo um relato histórico e uma expressão de exaltação religiosa. O texto apresenta forte ritmo poético, com paralelismos e repetições que indicam claramente seu uso em performance oral, provavelmente cantado em contextos comunitários ou cerimoniais. Assim como outras composições hebraicas antigas, não existe nenhuma notação musical preservada, o que impede a reconstrução da melodia original. A execução provavelmente era monofônica e baseada em entonação melódica próxima à recitação, semelhante a tradições litúrgicas posteriores. O cântico também destaca personagens e tribos específicas, funcionando como um registro histórico e reforço da identidade coletiva. Essa obra é fundamental para entender como a música era usada para celebrar eventos marcantes e preservar a memória cultural em sociedades antigas. Cântico de Moisés, cerca de 900 a 700 a.C. O Cântico de Moisés é um dos textos poéticos mais antigos da tradição hebraica, preservado na Bíblia hebraica, especialmente no livro do Êxodo, e datado em sua forma escrita por volta de 900 a 700 a.C., embora sua origem oral possa ser ainda mais antiga. Esse cântico celebra a libertação dos israelitas do Egito e exalta a intervenção divina como força decisiva na vitória sobre seus inimigos. Ele era provavelmente entoado em contextos religiosos e comunitários, funcionando tanto como narrativa histórica quanto como expressão de fé coletiva. Assim como outras músicas da tradição hebraica antiga, não há qualquer notação musical preservada, o que torna impossível saber como a melodia original soava. Acredita-se que a execução era monofônica e baseada em padrões de recitação melódica, semelhante a práticas litúrgicas posteriores. O texto apresenta paralelismo poético e repetição, características que facilitam a memorização e a performance oral. Esse cântico é fundamental para entender o papel da música como meio de preservação da memória e identidade cultural em sociedades antigas. وسمتم أوثو متعذ أرون بريث يهوى إلوهي كم وهيا شمباك لعيذ. Cântico dos Cânticos, cerca de 400 a 300 a.C. O Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares de Salomão, é um dos textos mais singulares da Bíblia hebraica, datado em sua forma escrita entre 400 e 300 a.C., embora possa ter origens orais mais antigas. Diferente de outros textos religiosos, ele não trata diretamente de leis ou narrativas históricas, mas sim de poesia lírica centrada no amor, no desejo e na relação entre dois amantes. A linguagem é altamente simbólica, utilizando metáforas ligadas à natureza, à beleza e ao corpo humano, o que sugere que o texto era originalmente cantado ou recitado em contextos íntimos ou festivos. Assim como outras músicas da tradição hebraica antiga, não há qualquer notação musical preservada, o que impossibilita saber como a melodia original soava. A estrutura poética apresenta repetição, paralelismo e ritmo, indicando adaptação para a performance oral. Ao longo da história, o texto também recebeu interpretações alegóricas religiosas, mas sua forma original aponta para uma composição essencialmente lírica e musical. Esse cântico é um dos melhores exemplos de expressão emocional e estética na antiguidade.
רבים לא יכלו לכבות, מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה. Música chinesa antiga, de 1000 a 256 a.C. Música da dinastia Zhou, conjunto de 65 sinos, cerca de 1000 a 256 a.C. A música da dinastia Zhou, especialmente representada pelo conjunto de 65 sinos conhecido como Bianzhong, é um dos exemplos mais impressionantes de desenvolvimento musical na China antiga. Esses sinos foram encontrados em tumbas nobres, como a do Marquês Yi de Zheng, e formam um sistema musical altamente sofisticado, capaz de produzir diferentes notas dependendo do ponto em que são tocados. Cada sino podia emitir 2 tons distintos, o que demonstra um conhecimento avançado de acústica e organização sonora para a época. Diferente de outras culturas antigas, aqui temos evidência física direta dos instrumentos afinados, o que permite recriar com bastante precisão o sistema musical utilizado. Esses conjuntos eram usados em rituais, cerimônias de estado e eventos da elite, reforçando a hierarquia e ordem social. No entanto, apesar de conhecermos os sons dos instrumentos, nenhuma composição específica com melodia completa foi preservada, apenas o sistema tonal e o contexto de uso. Isso faz dessa música um caso único, onde entendemos o, entre aspas, como soava, mas não exatamente o, entre aspas, o que era tocado. Hino a Tieshi Tiao Yulan, ou Orquídea Solitária, partitura de cerca de 700 a 800 d.C. A peça Tieshi Tiao Yulan, também conhecida como Orquídea Solitária, é uma das composições mais antigas da tradição do guqin, instrumento chinês que chegaram até nós, com algum tipo de notação, embora a versão preservada date do período entre os séculos 7 e 8 d.C. Ela é tradicionalmente associada a Confúcio, o que sugere uma origem muito mais antiga, possivelmente anterior à era cristã, mas essa ligação é considerada lendária e não comprovada historicamente. A música foi transmitida ao longo dos séculos e registrada em forma escrita já em um sistema de notação específico para o guqin, que descreve posições e técnicas, mas não a melodia de forma exata como a notação ocidental. Isso significa que mesmo com a partitura, ainda há margem para interpretação da execução. A peça é caracterizada por um estilo introspectivo e contemplativo, refletindo valores filosóficos ligados à natureza e à solidão. Apesar de sua importância histórica, ela não pode ser considerada uma música pré-cristã preservada em termos estritos, já que sua forma atual é significativamente posterior. Ainda assim, ela representa uma ponte entre tradições musicais antigas e registros mais concretos da música chinesa. Música grega arcaica até o começo do século, 600 a.C. a 100 d.C. Hino de Orestes, Eurípides, 408 a.C. O chamado Hino de Orestes é um fragmento musical preservado da tragédia Orestes, apresentado em 408 a.C., sendo uma das evidências mais importantes da música da Grécia Antiga. Diferente da maioria das composições anteriores, essa peça possui notação musical real, escrita acima do texto, utilizando o sistema alfabético grego para indicar a altura das notas. Diferente da maioria das composições anteriores, essa peça possui notação musical real, escrita acima do texto, utilizando o sistema alfabético grego para indicar alturas das notas. O fragmento corresponde a uma parte coral da peça, executada por um coro que comentava e intensificava a ação dramática. A música apresenta características incomuns para ouvidos modernos, com intervalos e padrões rítmicos que não seguem diretamente o sistema tonal atual. A reconstrução moderna permite ouvir algo próximo do original, embora ainda existam debates sobre interpretação. Instrumentos como aulos provavelmente acompanhavam a execução, junto com um canto coletivo. Esse fragmento é fundamental porque marca a transição entre tradição oral e registro musical concreto na história ocidental.
Hino órfico a Dionísio, cerca de 200 a.C. a 200 d.C. O hino órfico a Dionísio faz parte de um conjunto de poemas religiosos conhecidos como os hinos órficos, associados a práticas místicas da Grécia Antiga ligadas ao orfismo. Esses textos eram usados em rituais e cerimônias religiosas, invocando divindades por meio de linguagem simbólica e poética, muitas vezes com temas relacionados à transformação, êxtase e renovação espiritual. Dionísio, como deus do vinho, do teatro e do êxtase, ocupa um papel central nessas tradições, sendo frequentemente associado a experiências coletivas intensas que envolviam música e dança. Embora os textos tenham sobrevivido relativamente bem, não existe notação musical preservada, o que significa que não sabemos como essas composições eram realmente cantadas. Acredita-se que eram entoadas em forma de canto ritual, possivelmente com acompanhamento de instrumentos como aulos e percussão. A estrutura dos hinos sugere repetição e invocação, características típicas de músicas usadas em estados de transe ou cerimônias religiosas. Essas obras são importantes para entender o papel da música como meio de conexão espiritual na antiguidade. Primeiro hino délfico a Apolo, 138 a.C. O primeiro hino délfico a Apolo é uma das composições musicais mais importantes da Grécia Antiga, datado de 138 a.C., composto por Ateneu, filho de Ateneu, e encontrado inscrito em pedra no santuário de Delfos. Esse hino fazia parte de celebrações religiosas dedicadas a Apolo, deus da música, da harmonia e da profecia, sendo executado em festivais públicos com grande participação coletiva. O registro inclui tanto o texto quanto a notação musical, utilizando o sistema alfabético grego para indicar as alturas das notas, o que permite uma reconstrução relativamente fiel da melodia. A peça provavelmente era interpretada por um coro acompanhado por instrumentos como a lira e o aulos, criando uma performance musical complexa para a época. A estrutura da música mostra um nível avançado de organização, com variações melódicas e ritmo definido. Diferente de culturas anteriores, aqui já temos uma música que pode ser estudada e executada com base em evidência concreta. Esse hino representa um dos pontos mais claros do desenvolvimento da música escrita na antiguidade. Segundo hino délfico a Apolo, 128 a.C. O segundo hino délfico a Apolo é outra importante composição musical da Grécia Antiga, composta em 128 a.C. por Limênio, filho de Toino, também encontrada inscrita no santuário de Delfos. Assim como o primeiro hino, ele fazia parte de festivais religiosos dedicados a Apolo, sendo executado em cerimônias públicas com caráter ritual e artístico. A peça possui notação musical preservada, utilizando o sistema alfabético grego, o que permite reconstruções modernas relativamente confiáveis. Esse hino apresenta uma estrutura ainda mais elaborada, com maior variedade melódica e possíveis mudanças de modo, indicando um nível avançado de desenvolvimento musical. A execução provavelmente envolvia coro e instrumentos como aulos, criando uma sonoridade marcante e cerimonial. Os textos celebram Apolo como divindade central da cultura grega, reforçando sua ligação com música e ordem cósmica. Assim como o primeiro hino, ele é uma das evidências mais completas da música escrita na antiguidade. Epitáfio de Seikilos, cerca de 100 a.C. O Epitáfio de Seikilos é a composição musical completa mais antiga já descoberta no Ocidente, datando de aproximadamente 100 a.C. A música foi encontrada gravada em uma lápide funerária na Ásia Menor, contendo não apenas a letra, mas também a notação musical e indicações rítmicas, o que permite uma reconstrução bastante fiel da obra original. O texto foi escrito por um homem chamado Seikilos, possivelmente em homenagem a uma pessoa próxima, e carrega uma mensagem simples e filosófica sobre aproveitar a vida enquanto ela dura. A notação utiliza o sistema alfabético grego, onde símbolos posicionados acima das palavras indicam as notas musicais. A melodia é relativamente simples e monofônica,
provavelmente executada com acompanhamento de lira ou instrumento semelhante. Essa peça é extremamente valiosa porque representa um raro caso em que letra, música e contexto sobreviveram juntos por mais de 2000 anos. Ela marca um ponto fundamental na história da música por demonstrar um sistema musical completamente infuncional já na antiguidade. Hino a Nêmesis, Messomédias de Creta, cerca de 130 d.C. O hino a Nêmesis, composto por Messomédias de Creta por volta de 130 d.C., é uma das raras peças da antiguidade cuja música e letra sobreviveram juntas até os dias atuais. Messomédios foi um músico e poeta da corte do imperador romano Adriano, e suas composições refletem a continuidade da tradição musical grega já dentro do contexto do Império Romano. Esse hino é dedicado à deusa da justiça e da retribuição, exaltando seu papel em manter o equilíbrio moral e punir a arrogância humana. A obra foi preservada com notação musical grega, permitindo reconstruções modernas relativamente fiéis da melodia original. A música apresenta características modais típicas da tradição grega, como a linha melódica monofônica e estrutura simples, mas expressiva. A execução provavelmente envolvia canto acompanhado por instrumentos como a lira. Essa peça é especialmente importante por mostrar a sobrevivência e adaptação da música grega antiga em períodos posteriores, sendo uma das poucas que podemos ouvir com certo grau de autenticidade. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.